Olá, amante do terror. Aqui no canal a gente fala sobre muitas coisas fictícias, tipo as criaturas do Trevor Henderson, SCPs, lendas urbanas e histórias de outras obras, tipo jogos. E por que a gente fala sobre muitas coisas fictícias? Isso é porque a gente já sabe como é que é o mundo real e não tem muito porquê a gente ficar muito pensando sobre coisas que a gente já sabe que existem. Então a gente cria essas histórias fictícias com o propósito de nos entretermos. Só que, se a gente parar para pensar, o nosso mundo, ele também tem muito potencial de ser assustador. Mas a gente não para pensar muito nisso, porque senão a gente ficaria bitolado das ideias. Mas queira ou não, o objetivo do vídeo de hoje é te deixar paranoico, falando sobre coisas assustadoras do nosso mundo. Mas sabe o que é assustador de verdade mesmo e que existe no nosso mundo? A possibilidade de você ainda não ter aproveitado a promoção da loja, que vai durar até o dia 3. A loja tá fazendo uma oferta que, se você comprar um moletom, você ganha 2 camisetas de graça. Exatamente. Você coloca um moletom e 2 camisetas no carrinho, usa o cupom 2 camisetas, tudo maiúsculo e tudo junto, e você vai ter direito a essas 2 camisetas completamente de graça. Então, eu não sei o que você tá esperando. Vai aqui no link na descrição, ou no comentário fixado, ou na própria loja do canal e compre uma das minhas estampas. A Revolta, Máscara da Erudição e Sol Frenético. E aproveita e já me segue nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. Dito isso, vamos pro vídeo. Se é pra falar de coisas assustadoras, por que não começar com desastres naturais? Os desastres naturais existem desde sempre, eles existem desde que esse planeta foi criado, e não existem só aqui, mas em todos os planetas que a gente conhece. E um dos eventos, se não o evento pior que a humanidade já viveu, foi no ano 536 depois de Cristo, considerado o pior período para se estar vivo. Um período que muitos acharam que o apocalipse ia acontecer e que a raça humana seria extinta, e que inclusive já me falaram para abordar esse assunto aqui no canal. E eu vou abordar em um vídeo futuro. Quando se fala em desastres naturais, um dos primeiros que a gente lembra é logo o quê? O tsunami. Um tsunami acontece quando ocorre um maremoto, ou seja, um terremoto no fundo do mar. E então a Terra meio que faz isso. E a água que está em cima meio que tenta compensar essa falha, criando uma onda enorme. E geralmente ondas de praia, elas tendem a quebrar quando chegam ali na costa. Mas os tsunamis são ondas de metros e mais metros de altura que, quando quebram, elas não param no mar. Elas invadem a cidade. Então imagina, você tá numa praia de boa, curtindo com a sua família, até que de repente você sente a água puxando você para trás, como se ela estivesse meio que recuando, até que ela recua e muito para frente. É um sinal para você sair correndo dali. E muito rápido. Porque a qualquer momento, uma onda gigantesca vai engolir boa parte da cidade. E não é naquele formato de onda que a gente está acostumado, não. É como se o mar simplesmente tivesse decidido invadir a cidade. E essa invasão causa muita destruição e mata muitas pessoas afogadas e deixa um número ainda maior desabrigado. O maior tsunami já registrado na história aconteceu em 2004 na Indonésia, em que teve 227 mil mortos e quase 2 milhões de desabrigados. Foi simplesmente uma catástrofe. Os tsunamis são muito mais comuns no Japão, porque o Japão ele é um país que fica bem no limite de várias placas tectônicas. Isso significa que ele é meio que o centro de vários abalos sísmicos, o que causa muitos tsunamis. Mas não é só de tsunami que a gente vai falar aqui não. Que tal terremotos? Imagina, você tá aí na sua casa, de boa, assistindo esse vídeo, quando de repente o chão começa a tremer, e começa a tremer muito. Parece que a sua casa ou apartamento tá indo pra cima e pra baixo. E aí 2 coisas podem acontecer, ou esse tremor parar, ou o prédio todo ir abaixo. Isso é o que a gente chama de terremoto, que são movimentos na crosta terrestre,
que é onde estão as placas tectônicas. Quando esse movimento acontece, duas placas tectônicas podem se chocar, e quando esse choque acontece, ele libera um pulso de energia acumulada que causa tremores violentos na Terra. E esses tremores que causam grande destruição. Existe até uma escala que a gente usa para medir a força de um terremoto, chamado escala Richter, que vai do 1 ao 10, sendo o 1 o mais fraco, só aquele tremorzinho que para, o 6 o mais moderado e o 10 devastação total. Se um terremoto atingir mais de 10 na escala Richter, já pode considerar como perda total. Mas então, por que boa parte dos brasileiros nem sabem como é que é sentir um terremoto? Isso é porque o Brasil vive bem em cima de uma placa tectônica. Isso significa que ele está meio que livre de abalos sísmicos. Por isso que terremotos, maremotos e tsunamis não são comuns por aqui. São bem raros, inclusive. Então, em questão de localidade, a gente é bem sortudo. Agora vamos para algo diferente de abalos sísmicos. Que tal furacões e tornados? Eles são essencialmente a mesma coisa, a diferença é que um começa na água e outro começa na terra. Claro que tem outras diferenças também, e é isso que eu vou explicar aqui. Os tornados, eles acontecem em terra. E como é que eles se formam? Bom, se em uma determinada região uma parte do ar ficar frio e outra parte ficar quente, e esses dois ares se encontrarem, o que vai acontecer é, o ar quente vai subir e o ar frio vai descer. E nessa do ar frio descer e o ar quente subir, podem acabar girando entre si. E esse giro do ar frio e do ar quente pode acabar virando um tornado, uma muralha de vento que pode ser muito rápido. Os tornados, eles cobrem uma área bem menor que os furacões, mas o raio de destruição deles é muito mais concentrado. Isso significa que, por onde eles passam, eles destroem muito mais que um furacão, apesar do raio ser menor. E também são muito mais rápidos, e por isso duram menos tempo, acabando mais rápido que um furacão. E quanto ao próprio furacão, o que ele é? Bom, furacões, ao invés de na terra, eles começam no oceano. Quando a água do mar esquenta, passando de 26 graus, ela acaba evaporando e o ar em cima dela esquenta. E vocês sabem muito bem que o ar quente sobe, e lá em cima ele encontra camadas de ar mais frias, e a pressão atmosférica diminui, atraindo massas de ar que ficam se concentrando em um ponto só e acabam formando grandes ventos e nuvens, fazendo aquele movimento circular de vento e água. E por ter água, um furacão, além de cobrir mais área, ele ainda é capaz de inundar uma cidade costeira. Além disso, os furacões trazem chuvas, tempestades e também são mais lentos, o que significa que eles duram mais que os tornados. E por último, citados aqui, a gente tem os vulcões. Os vulcões não são necessariamente desastres naturais, mas eles podem causar os desastres naturais. Eles são como montanhas que armazenam magma, que são toneladas e mais toneladas de rochas derretidas, que formam um líquido, uma pasta ultra mega quente, que derretem praticamente qualquer coisa que encostar nela. E quando eles entram em erupção, aí a desgraça acontece. Porque o problema não é só a explosão de magma, que claro, também é um problema se tiver vida por ali perto, mas se fosse só isso, não iria ser um grande problema. Mas o desastre maior é a fumaça. A fumaça de um vulcão é extremamente tóxica e muito densa. Tanto é que se vários vulcões acordarem ao mesmo tempo, o ar de todo o planeta vai ficar modificado. Vai ficar parecendo aqui em São Paulo, só que no mundo todo. Mas os vulcões, quando estão dormentes, não são um problema. Claro, se você não cair lá dentro. Tem vários outros tipos de desastres naturais, mas aqui eu queria abordar os principais e mostrar como eles podem ser assustadores. Mas claro que a gente não veio aqui só falar de desastres naturais. A gente está aqui para falar de coisas assustadoras no mundo real. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, bora pro próximo tópico. O próximo tópico que eu queria abordar aqui é sobre a humanidade. A humanidade é composta pelos seres mais evoluídos do mundo, que com a sua inteligência conseguiram dominar a Terra e logo mais querem dominar
o próprio universo. E só não fizeram isso ainda porque ainda não tem tecnologia o suficiente que permita a gente de fazer isso. Os humanos estão no topo da cadeia alimentar, mas não por causa da sua força, não por causa da sua ferocidade, mas sim por causa da sua inteligência. A raça humana é a prova viva de que a inteligência supera a força, porque existem seres muito mais fortes que um ser humano. Um leão poderia arrancar a cabeça de um ser humano com uma simples patada, mas por que eles não estão no topo da cadeia alimentar? É só porque os humanos conseguem facilmente burlar a força de qualquer animal. E mesmo os humanos ancestrais já eram predadores temíveis, porque eles tinham a criação de armas, a resistência e também estratégia. Os humanos, se eles quiserem, eles têm a capacidade de literalmente destruir o mundo. Bombas atômicas que já foram comprovadas terem a capacidade de destruir o mundo, devastar tudo, queimadas nas florestas e extinções em massa. E também, junto da inteligência, vem a crueldade. Parece que essas duas coisas são entrelaçadas, porque os seres humanos são um dos poucos seres que têm a capacidade de ser cruel. Porque os animais, tipo predadores, leões, águias, tigres, matam por necessidade, por fome, porque precisam caçar, mas nunca por diversão, nunca por esporte. Mas os humanos não matam só por necessidade. Humanos também matam por ganância, por orgulho, por ambição e por ódio. Ou também simplesmente por diversão ou pura crueldade. Por que você acha que existem muitos crimes por aí? Eu mesmo não falo de true crime porque eu não gosto, porque eu não quero. Esse tipo de assunto me deixa mal, porque falar de true crime é a mesma coisa que se reafirmar que a humanidade é uma raça cruel e que existe muita merda por aí. Sem falar que não faz muito bem pra cabeça. Nenhuma, literalmente nenhuma história de terror que eu já falei aqui no canal vai superar esse medo. Por quê? Porque é real e pode acontecer e está acontecendo a todo momento. Mas enfim, voltando, os humanos têm uma capacidade absurda de evolução, seja por causa da sua tecnologia que evolui constantemente, seja por causa da sua facilidade em se adaptar dependendo do ambiente. Assim, a humanidade não tem só coisas ruins, não é isso que eu tô falando. Mas o objetivo do vídeo de hoje não é falar de coisas boas, e sim falar de coisas assustadoras. E ser assustador é uma coisa que a humanidade sabe fazer muito bem. E o último tópico que a gente vai falar aqui é sobre o mar e o universo. Eu decidi colocar essas duas coisas juntas em um tópico só porque elas mexem com o maior medo da humanidade como um todo, o medo do desconhecido. Eu já falei sobre o medo do desconhecido aqui várias vezes no canal, e no que ele consiste basicamente é porque a humanidade ela teme tudo aquilo que ela não pode controlar nem ver ou entender. E essas descrições se encaixam muito bem no mar e no espaço, porque a gente não conhece direito nenhum nem outro. O mar, ele representa 70% do planeta, e a gente já tentou explorar ele todo, mas o máximo que a gente conseguiu foi explorar 5%. Isso por causa da pressão do fundo do mar que nenhum ser da superfície é capaz de suportar, só as criaturas que vivem lá embaixo, que são as criaturas abissais. Seres com aparência, mas no fundo do mar pode ter muitas coisas que a gente ainda não sabe, e inclusive isso serve de inspiração para muitas obras fictícias. Por exemplo, o jogo Subnáutica, que explora muito bem esse medo do desconhecido e o medo de ter alguma criatura gigante te esperando no fundo do mar. E falando em criatura gigante, a gente não pode deixar de citar o SCP-169, também conhecido como Leviatã, que é uma criatura que vive no fundo do mar, que é simplesmente do tamanho de um país. E não de qualquer país, mas do maior país do mundo, a Rússia. Agora, falando mais do espaço/universo, ele é basicamente tudo que existe fora da Terra. E graças ao mapeamento espacial, a gente consegue saber mais sobre o espaço do que sobre o nosso próprio mar. E nisso de saber mais sobre o espaço,
É claro, a gente sabe sobre os corpos celestes, que são os planetas, as estrelas, as luas, enfim. O nosso Sol, ele tem mais de 1 milhão de quilômetros de diâmetro, o que é bem grande, principalmente em comparação com a Terra. Mas se você colocar ele em comparação com outras estrelas tipo a Aldebaran, que tem 64 milhões de diâmetro, ele vira um anão. E se colocar ele em comparação com a maior estrela que a gente conhece, que é a Stepperson 218, que tem simplesmente 2.000 vezes a massa do Sol, ele vira uma partículazinha de poeira. Mas o corpo celeste mais assustador que a gente conhece no espaço, sem dúvida, são os buracos negros. Os buracos negros, eles nascem a partir de estrelas mortas. Quando uma estrela supermassiva chega no seu fim, ela acaba criando uma supernova, que é uma mega explosão. Depois que essa explosão acaba, o núcleo da estrela fica para trás, e se esse núcleo tiver uma massa pelo menos 3 vezes maior que a massa do Sol, ele vai ter uma gravidade mas tão intensa que vai começar a puxar tudo ao redor dele, que vai criar uma curvatura tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, assim formando o buraco negro, uma região do espaço em que nada pode escapar. E isso porque eu nem falei dos buracos negros supermassivos, que são muito maiores do que as estrelas supermassivas, podendo ter bilhões de vezes a massa do Sol. E esses buracos negros supermassivos estão no centro de muitas galáxias, incluindo a nossa. E o buraco negro que está na nossa é chamado de Sagitários A estrela, que tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Mas pode ficar tranquilo porque ele está a simplesmente 26 mil anos-luz daqui, que, para quem não sabe, anos-luz é uma unidade de distância correspondente à distância percorrida pela luz no período de um ano na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. No caso, você levaria 26 mil anos para percorrer daqui até o buraco negro na velocidade da luz. Espero que tenha dado para entender. O maior buraco negro que a gente conhece se chama Fênix A estrela, que tem simplesmente 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Mas mesmo assim, ele é considerado poeira se for comparado com o universo inteiro. Enfim, qual foi o objetivo desse vídeo? É mostrar que a gente tá tão ligado, a gente aqui do canal tá tão ligado na ficção que quando a gente para pra pensar no quão assustador o nosso mundo é, a gente até fica meio em choque. E o meu intuito com esse vídeo é realmente te mostrar que o nosso mundo tem muitas coisas assustadoras e coisas que não necessariamente têm a ver com lendas urbanas, até porque lendas urbanas, elas existem no nosso mundo, mas elas são para mitos, histórias contadas de pessoas para pessoas. Mas o que eu falei aqui são coisas palpáveis, são coisas que a gente consegue ver, são coisas que a gente consegue sentir e são coisas que nos afetam de verdade. Coisas assustadoras do mundo real. Desastres naturais podem destruir tudo, a humanidade pode ser muito assustadora quando quer, e o mar e o espaço representam o nosso maior medo, o medo do desconhecido. Por isso que quanto mais você para pensar, mais com crise existencial você fica. E se alguém aí que tá me assistindo teve essa crise, desculpa. Mas eu avisei. Muito obrigado ao Baki e ao The Traitor por terem virado membros. E também ao Wendertat e ao Pascoal por terem assinado um membro novamente. Todos os que assinam membros são considerados abençoados, e aqueles que assinam de novo ganham cada vez mais conhecimento. Se você quiser dar um apoio maior para o canal, assine um membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep, ou então compre uma das minhas camisetas na loja. Mas se não, apenas a sua presença já é o suficiente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.